volta para uma conversa de peso com Ariadne Decker. Ariadne, e aí? Aquela pessoa que hoje ensina um monte de gente, quando é que ela começou com os primeiros rabiscos? Pois é. Rodrigo, assim, ó, digamos assim que sabe a história do deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu fui uma criança, assim, ó, eu morei, meu pai viajava bastante, meu pai era da Marinha, eu morei um tempo em Belém do Pará, morei dentro do navio um tempo, a minha irmã nasceu a bordo do navio, a Magali. Daí nós viemos para cá, para o Rio Grande do Sul. Eu sempre fui uma criança muito comportadinha, muito certinha, muito tímida. Eu não aprendi, durante a primeira infância, assim, eu não aprendi a brincar com crianças. E isso me deixou meio assim, eu não gosto de brincar, não gosto, não vou correr porque eu não gosto. Que nada, eu tropeçava do meu pé. Se eu saísse, se eu fosse pular, eu tropeçava no canto da calçada. Então, assim, para não pagar mico, para não me passar mal, eu dizia que eu não gostava. Então eu aprendi a ler muito cedo. Eu desenhava com muita facilidade, porque eu tinha uma capacidade de concentração, e é isso que diferencia a criança que começa a desenhar cedo. Ela tem uma capacidade de concentração maior e de observação. Então, assim, desenhei muito cedo, entrei na escola, era um jeito que eu tinha de me socializar e de ser aceita pelos outros, porque eu desenhava e as pessoas queriam que eu desenhasse. Então, eu fui aproveitando isso. Fui aproveitando, assim. Eu era uma aluna muito boa aluna, mas muito quietinha. As professoras me chamavam para fazer quando eu tinha que fazer cartaz, quando eu tinha que fazer cenário para as pecinhas de teatro. Quando eu tinha que fazer qualquer coisa assim que fosse com desenho, elas me chamavam. Aí eu fui para o Pasqualini no 6º ano, depois do primário. Eu sou a primeira turma de reforma do ensino da 6ª série, do 6º ano. Então, assim, eu fui para o Pasqualini, lá era todo mundo novo, ninguém se conhecia, porque todo mundo começou numa escola grande, era 6º ano. E aí eu pensei, bom, agora eu vou fazer de conta que eu sei tudo. E aí eu entrei... Tu pensava isso? Não, na verdade eu pensava assim, ó, agora eu comecei em time de handball daí, grupo de dança, tudo aquilo que eu não fazia antes, porque eu tinha medo de fazer errado, eu resolvi que quero aprender. E aí eu entrei em grupo de dança, grupo de basquete, grupo de handball, equipe da escola. Série, 12, 13 Grêmio, anos. 12 anos, Grêmio da escola. Eu fazia um jornalzinho infantil na escola, porque eu desenhava. Assim, gente, eu desenho. Aí me convidaram para fazer parte do clube de artes da escola. Eu fui a única do 6º ano que foi para o clube de artes. E aí desenhava, e daí tinha um clube, era um clube seleto, assim, que nas horas de folga era horário integral, Pasqualini, era o dia inteiro. Então, nas horas que nós tínhamos umas horas livres de estudo, e nessas horas livres eu ia para o clube de artes para desenhar. Fazer entalhe em madeira, fazer tudo. O clube era sustentável, nós vendíamos os nossos trabalhos para poder comprar material. Foi uma proposta do professor Luiz Albuquerque na época, e foi genial, assim. E ali as coisas foram indo. O professor Luiz gostava muito do meu desenho, aí ele me colocou para fazer um painel, que tinha um concurso em Novo Hamburgo de painéis sobre imigração alemã. Eu fiz o painel durante a Copa do Mundo de 74. Estava acontecendo a Copa do Mundo, a escola fechada e eu lá dentro desenhando. O painel está hoje na Biblioteca Pública de Novo Hamburgo. Eu tinha 14 anos na época. 150 anos de imigração. Isso, 150 anos, Sesc Brau. E aí eu ganhei o concurso de painéis. Daí o Clube de Arte da escola foi expor na Sesc Brau. Nós ficamos expondo lá. Aí lá eu conheci o Frederico Scheffel. Lá tinha um stand da Tintas Killing, com um concurso de pintura que reuniu mais de 3.000 trabalhos. Foi uma infinidade, todo mundo podia ir lá e pintar na hora. Lá eu participei também desse concurso e ganhei na categoria juvenil. Então, assim, tudo que eu fiz na minha história, assim, relacionado à arte, ia dando certo. Ia acontecendo. Eu participava de festival de arte estudantil, ganhava prêmio de salão. Festival de Arte Infanto-Juvenil, eu fiquei em 2º lugar era nacional, já nem me lembro mais, tem que olhar, um Festival Internacional de Arte Infanto-Juvenil, era esse o nome do festival. Fiquei em 2º lugar. Então, assim, tudo que eu fazia nisso ia dando certo. Aí, no colégio, eu era uma aluna muito legal, muito boa aluna. Fui 2 vezes presidente do Grêmio do colégio.
eu era muito engajada nas coisas assim. Os professores diziam, não vai, porque o Grêmio prejudica, os alunos que vão para o Grêmio, eles acabam indo mal na escola. Eu disse, não, peraí, isso não pode ser verdade. Eu ia bem na escola e trabalhava muito na escola e acabava fazendo um bom trabalho, assim, e fui desenvolvendo isso. E foi muito legal. Eu, na época, a escola me inscreveu num concurso, Rodrigo, que era um concurso de currículo. Era Jovem Cidadão da América, um Jovem Cidadão o concurso. Eu ganhei no Rio Grande do Sul, ganhei no Brasil, ganhei na América do Sul, fui classificada para ir para o concurso internacional. Não ganhei no internacional, mas ganhei na América do Sul. Veio carta da Vale Kissinger, assim, para mim, com selo dourado, tudo lá dizendo que era uma jovem cidadã. 17 anos, tinha que ter, cursar o último ano do ensino médio e apresentar currículo, daí para participar. Cartas de apresentação, um monte de coisa. E assim, aí eu fui fazer, eu queria ser arquiteta. Fiz um estágio em desenho numa empresa de engenharia em Novo Hamburgo e descobri que a arquitetura não tinha tanto desenho quanto eu queria. E aí, quando foi na hora de me inscrever para o vestibular, eu me inscrevi em Belas Artes. E tudo que eu fui fazendo na minha vida, que era relacionado com arte, dava certo. E a família apoiava? Nossa, minha mãe é a minha maior fã. Minha mãe sempre, ela fazia artesanato para a gente. A nossa sobrevivência, assim, a minha mãe foi locutora de rádio. Ela trabalhou na Rádio Progresso em Novo Hamburgo, na rádio, na TV Piratini em Porto Alegre. Então tá no sangue a arte. Ela tem uma voz linda e ela trabalhou na rádio e tudo, mas aí isso fazia com que ela ficasse longe da gente muito tempo. Então não era tão fácil assim ir a Porto Alegre e voltar. Então, para vir para cá, ela tinha que escolher alguma coisa que ela pudesse cuidar da gente e, ao mesmo tempo, tivesse possibilidade de ganhar, de poder nos manter, né? Nós éramos 3 aqui. E aí ela resolveu fazer artesanato. E eu aprendi, ela fazia flores artificiais, que na época não tinha essas da China todas aqui. Ela fez decoração da vinda do presidente Médici, ela fez umas coisas... Até hoje ela faz flores de casamento, flores de noiva. E nós trabalhávamos junto com ela, nós tínhamos uma parceria muito legal, assim, ela foi uma mãe muito presente o tempo inteiro, foi uma incentivadora, eu pintava cerâmica, porcelana, eu fazia bonecos de pano, fazia móbile para quarto de criança, decoração de festinha infantil, tudo que pudesse envolver desenho, eu produzia e ela aproveitava, quando ela ia vender as coisas dela, já colocava as minhas coisas junto. Fiz ovinhos de Páscoa com casquinhas de ovos customizadas, assim. Nós fazíamos muita coisa para conseguir sobreviver, para conseguir ter uma vida digna, poder ter um trabalho legal, poder fazer faculdade, poder fazer tudo. Quando é que a artista plástica Ariadne vendeu a sua primeira obra? Isso tem uma história legal. Eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe me comprou um conjunto de tinta a óleo quando eu tinha 9 anos. Porque eu desenhava, pintava, e ela gostava muito de me ver pintar, me deu. E eu pintei alguns quadros com aquela tinta a óleo, e como ela vendia flores, o quadro estava lá na casa da minha mãe. E aí chegou um casal aqui de Novo Hamburgo e foi lá pegar um arranjo de flores, e eles pegaram e disseram assim, e aquele quadro, ele está à venda? A minha mãe disse assim, tá. E eu gelei, arrepiei, tremia a perna, assim. E aí eles disseram assim, quanto é? Daí a minha mãe pegou e disse assim, ela lembrou que eu queria, na época, eu queria muito comprar uma saia xadrez e uma botinha, que na época era moda, mas nós não tínhamos condições de comprar. E aí ela pegou, calculou mais ou menos quanto era o preço e deu o preço do quadro, da botinha e a saia xadrez. E eles pegaram e disseram assim, tá, eu vou levar. Meu Deus do céu, eu tremia, eu não sabia o que eu fazia. Se eu ficava ali, se eu corria, o que eu fazia? Eu não estava acreditando. Claro que depois disso passou muito tempo. Eu continuei pintando tudo, mas passou bastante tempo assim. E eu voltei a vender com as exposições. Depois, quando eu tinha 16, 17 anos, que eu comecei a expor mesmo, a fazer mostra em clubes, a fazer mostra no Tiradores. Sempre que tinha alguma coisa em Novo Hamburgo, nos espaços culturais, assim, eu participava. E comecei a vender trabalho com 16 anos, 15, 16, muito jovem, 17. Tu participou de uma efervescência da nossa arte. Né? Sim, sim. A gente é um celeiro aqui na sim. nossa região de artistas plásticos. Impressionante, com uma qualidade e uma diversidade de formas de expressão
que é muito boa. Eu participo de um projeto que faz exposições pelo estado todo e fora. Nós já fizemos na Europa também tudo, que é o projeto Enartes. E quando nós visitamos cidades do interior, assim, para mostrar, nós fazemos workshop também nas cidades. O que me chama a atenção nas cidades é que sempre tem uma linha de pintura. Sempre tem assim um grande mestre na cidade e os artistas que são seguidores dele. Em Novo Hamburgo, se a gente for ver assim, nós temos o Frederico Scheffel, que é o nosso antigo e grande expoente aqui, mas nós temos o Marciano, nós temos o Tito, que é outra linha, que é outro. Nós tínhamos o Carlão, que a obra dele permanece, outro trabalho único, assim. Nós temos a Cláudia Sperbe, que está com o ateliê dela, que é outro trabalho único também. Nós temos o Mai, que é de Lomba Grande, o Mai, nós temos o Moisés Brown, nós temos o Marcelo Zeni, nós temos uma quantidade de gente aqui trabalhando com formas de expressão completamente diferentes. O Rogério Halber está no Rio de Janeiro com um trabalho consagrado também. A Ângela Schilling, que é de Novo Hamburgo, que está no Rio de Janeiro também. Todo mundo com um trabalho assim consagrado e formas de expressão completamente diferentes. Desde gravura em metal, estilo, pintura a óleo, acrílica, pastel que eu faço, trabalho hiperrealista, trabalho naif, todas as formas de expressão. Tu viveu o Cavalo Azul também? Eu tinha 12 anos. Mas tu viu, então? Não, vivi, sim. Na época, eu era mascote, assim, né? Eu participava das reuniões, eu me achava. Eu cheguei a me associar ao Cavalo Azul, conheci o Marciano e o Tito lá, e eu participava de algumas reuniões, assim, mas não falava muito, porque eu queria ouvir. Eu queria aprender com o que eles falavam. E foi muito legal, assim, fiz na época bons amigos, assim, que permanecem até hoje. E depois da Casa Velha foi um movimento... Depois da Casa Velha, sim, participei mais. Também. Participei mais, com mais intensidade, assim, da Casa Velha. E depois do Grupo Valão, com o Flávio Scholes, com o Mai e o Rogério, que nós fizemos performances, instalações, assim, que nós trabalhamos com arte mais conceitual. E dali em diante, assim, tu faz parte da história da arte do Vale do Cinza, né? Da nossa história, sim, a nossa história. Eu sempre tive vontade, Rodrigo, de colocar todos os artistas. Agora, infelizmente, o Carlão nos deixou e abriu uma brecha nesse grupo. Assim. Eu queria pegar os artistas que estavam em evidência, colocar todo mundo numa sala para conversar. A nossa história da arte, desde o Scheffel, a gente pode bater papo numa sala, cada um contar as suas experiências e deixar isso como registro para o futuro. Eu sempre quis fazer isso. Vamos fazer isso. Mesmo sem o Carlão, mas mesmo sem o Carlão, vamos fazer. A TV tem um projeto junto ao Fernando Marco, que é a Roda de Cultura, sim. E o primeiro é com artistas plásticos. Olha, que interessante, que legal. Com certeza a tua figura é um concurso. Se ninguém fizer ele antes, a TV NH vai fazer. Ok, garanto que legal. Isso. E Yasmin, quem está surgindo aí? O que tu está vendo de novo? Eu sei que tu forma gente e acompanha o trabalho de gente também, né? O que está rolando que tu curte? Que a gente vai ouvir falar bastante na sequência. Assim, ó, nós vamos ouvir falar muito aqui em Novo Hamburgo ainda de uma menina que é minha aluna há bastante tempo, que é a Leila Ibarra, que tem um trabalho que está se formando. Ela é dona de uma técnica já invejável. Ela já foi aluna minha, ela é aluna do Marciano, ela já fez história em quadrinho, ela já está se formando agora no Belas Artes, na Fevale. Ela é dona de uma técnica muito boa e de uma vontade muito grande de produzir. E ela tem uma força no trabalho, assim, e uma determinação que é muito legal. Bem nova, isso é da geração muito nova, né? Da geração bem nova mesmo. E aí tem outros que estão aparecendo. Na verdade, assim, nós precisamos abrir mais espaço para que os artistas se apresentem. Eu gosto muito do desenho do Alexandre Reis. Eu acho ele um grande desenhista. Tem uma galera assim aí que precisa se prestar atenção neles. Nós estamos precisando de espaços para colocar o trabalho. Nós estamos precisando de um museu de arte em Novo Hamburgo para guardar o acervo, para deixar para as gerações futuras o registro de todo esse movimento que aconteceu e de todos esses artistas que estão aqui e que precisa se preservar essa história para o futuro. Precisamos de um museu, precisamos de um espaço para expor. Nós temos atualmente a Pinacoteca da Fevale, com uma posição bastante de arte contemporânea, bastante conceitual com relação à arte. Tem a Modernidade, que é
a única galeria comercial em Novo Hamburgo atualmente, e o Espaço Albano Hartz, que tem muito pouco uma cidade. é muito pouco para uma cidade do tamanho, né? e com a quantidade de espaço que nós tínhamos, né, Rodrigo? Nós verdade. tínhamos muito mais espaços assim, e eles foram em função de crise econômica, em função de mudança de mercado, mudanças que o mercado foi apresentando assim, elas foram fechando, foram se reduzindo, se encolhendo, mas nós precisamos que isso retorne. Me responde uma coisa, quem são ou quais são as escolhas da Ariadne? Olha, assim, ó, as escolhas de Ariadne. Esse livro, ele vai ser o registro dos meus mais de 30 anos de profissão. Ele foi agora aprovado pela Lei Rouanet. Deve ser publicado no Diário Oficial nos próximos dias agora. E quando ele estiver sendo publicado, nós vamos começar com a captação para deixar um registro do meu trabalho. As escolhas de Ariadne são os diversos caminhos que eu busquei com o meu trabalho para tornar possível viver dele. Então, assim, são as exposições em feiras, que eu sou figurinha presente nas feiras de calçado aqui no Brasil, fora do Brasil. Aqui eu expus duas vezes em Las Vegas. Eu participei de algumas outras exposições em que eu não fui junto, mas que o meu trabalho foi exposição de sapato pelo mundo afora. Aqui no Brasil eu vou de novo para Coromoda agora em janeiro, eu participo da Feira em Gramado, a 0 grau, agora em novembro. Então, assim, isso é uma escolha, levar o trabalho até o espectador possível. As exposições em shopping, são os selos, são as capas dos guias telefônicos, é a popinha, são as ilustrações. Eu ilustro livros de educação ambiental para a Universidade de Erechim. Eu faço uma série de revistas de história em quadrinho também para a EMK, o EMK News, da EMK Química. Eu tenho uma porção de caminhos, assim, o Grupo Valão, arte conceitual, o trabalho com sapato, o trabalho das flores, o trabalho de desenho, de observação da cidade. São os diversos caminhos que o meu trabalho seguiu durante a minha trajetória, são as minhas escolhas. Cada momento foi uma escolha e cada momento foi uma realização, uma busca e uma realização. E com figuras queridas tuas que vão estar escrevendo sobre a tua Com figuras queridas, sim. Quem é que vai estar presente nesse livro? No livro, sim. O texto mais técnico, o texto mais que conta a minha história mesmo, é do Gilmar Hermes. Que o Gilmar Hermes é uma querida pessoa aqui de Novo Hamburgo, um jornalista formado, ele é mestre e ele é doutorado em comunicação e mestre em história crítica da arte. Ele buscou uma especialização dentro da área, assim, que para nós nos deixou muito feliz. E ele escreve o texto principal. Depois, nós temos um texto da Rosana Almendares, que fala sobre esse aspecto das feiras, dos shoppings, das exposições de ir aonde está o povo, onde está o público. Tem o Henrique Schneider, que fala dos universos de Ariadne. Tem o Clóvis Vitória, que é um jornalista que acompanhou o meu trabalho sobre sapato desde o início, assim, e escreveu o texto, já que foi publicado em revistas italianas, em revistas pelo mundo também, sobre o meu trabalho de sapato. Deixa eu ver quem mais. A Ivânia, com o texto sobre o Festerê. A Simone Saveresi, sobre o labirinto, a relação do meu nome com o labirinto, sobre Ariadne em si. É uma figura da mitologia. É a figura da mitologia grega. Na mitologia, a Senhora dos Destinos. E aí, como ela encontrou a saída para o labirinto, ela recebe isso porque esse título de Senhora dos Destinos, porque ela encontrou a saída do labirinto. Então, assim, isso de serem as escolhas de Ariadne foi uma escolha do título, tem a ver com o texto do Gilmar e com essa busca de caminhos diferentes, sempre tentando achar uma saída para todas as situações, sempre encontrando desafios e achando os desafios, eles não são obstáculos, eles são propostas. Eu sempre encaro assim, o desafio nunca é um obstáculo para se conseguir alguma coisa, sempre é uma proposta para se conseguir alguma coisa. E aí tu resolve ele de um jeito e ele vai te levando por outros caminhos e tu vai sempre realizando coisas nessa caminhada. Essas são as buscas, são as escolhas de Ariadne. Essas provocações que vêm para ti são todas externas ou elas vêm muitas vezes de dentro? Elas vêm muitas vezes de dentro, mas eu vou te dizer assim que as externas são mais incisivas.
a interna, às vezes, ela se rende às externas. Vai deixando um pouco para lá? Vai deixando... Deixa o momento certo não, chegar. não é nem isso, sim, é que às vezes a externa me provoca mais do que a interna. A interna procura achar mais soluções do que propriamente desafios. São desafios maiores esses que vêm de todos os lugares. Os que vêm de todos os lugares, viver disso, viver desse trabalho e conseguir manter uma linha de pensamento, conseguir manter uma proposta, manter um estilo, descobrir a si mesmo dentro das propostas que vêm de fora é um desafio muito grande. E aí a gente tem ainda Coromoda, Macaé, 0 Grau em Gramado, a gente já falou, especialmente para Delano em Novo Hamburgo, em novembro. Em novembro, sim, vou fazer uma exposição. E o aniversário da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Isso. Essas são as próximas exposições. São as próximas agora, com noturnos, Quando é que a pacotes de gente tem? flores. Será que em 2015 a gente já tem o livro? Tomara. Agora, quando for liberado pelo Diário Oficial, nós queremos começar a captação. Quem quiser e participar já pode procurar a Ariadne no Clóvis para se pronunciar. Descontar na Não declaração de vão faltar imposto de renda. empresas, com certeza, querendo Tomara. participar. Tipo Casquilho, daí uma empresa nossa que trabalha com tintas e que foi lá no início, uma das propulsoras. É importante pra caramba o meu trabalho. E nós vamos agora também começar o levantamento. Eu tenho bastante do levantamento fotográfico das imagens dos meus quadros, mas eu preciso fazer, muitas delas são antigas e eu preciso de imagens com mais qualidade. Nós vamos começar agora a fazer um levantamento também de localização de algumas obras, de reproduzi-las fotograficamente para poder publicar. Então tem todo um trabalho pela frente, assim, eu espero que esse ano assim que vem seja a hora de realizar esse projeto, que vai ser super importante, vai ser com certeza assim um marco e uma forma de divulgar o trabalho e de registrar para de perpetuar esse trabalho que já é eterno, Ariadne, não tem nenhuma dúvida disso. Grande prazer conversar contigo. É uma querida que a gente sempre que pode estar próximo. Sorriso contagiante, né, Clóvis? Não tem como não se contagiar com essa alegria exuberante que tu tens. Obrigada. É uma alegria estar aqui, Rodrigo. É uma alegria, assim, sempre. Novo Hamburgo é uma cidade que é uma matéria-prima muito boa para se trabalhar. Muito boa. Sempre se tem retorno, sempre se tem resposta. Eu sempre fui tratada com muito carinho aqui, com muito acolhimento, com muita admiração pelo meu trabalho, assim. Isso, eu sou coruja pra caramba, sou bairrista, eu amo essa cidade, eu gosto muito de tudo que a gente se relaciona possa a ela. todos nós ver Novo Hamburgo como fonte inspiradora da nossa vida, né? Sim, com certeza. É um prazer viver nessa cidade que todos nós amamos. Hoje, numa conversa de peso com a artista plástica e queridona Ariadne Neidech. Continue agora com a programação da nossa TV NH e da nossa rede Comunidade de Televisão.